Pronto! Enfim, fala um oizinho para escutar você. Pronto. Tá me É, ouvindo bem? só sobe um pouquinho para você aparecer melhor aí. Eu vou fazer o seguinte, eu estou aqui segurando Não, tá ótimo. porque Não, já estamos ao vivo, hein? Já estamos ao vivo. é, meus suportes ficaram todos lá embaixo, mas eu consegui entrar, pelo menos no velhinho. Então, mas você consegue colocar o celular em algum lugar aí para a gente poder conversar, apoiado? Não, Para eu, você. por incrível que Gente, pareça, eu não tenho live é isso, sono. né, gente? É, eu queria, se você me der 2 minutinhos, não, menos, só um momento. Mal, Gente, olha só o que que é uma live, hein? Isso aí é para vocês escreverem é, uma crônica. Tem que gritar marido no meio pode da começar a live. escrever. O Pode público tá começar a todinho aí escrever. escutando isso, gente. Casa dos outros é assim mesmo. Enfim, a É. gente às vezes Bom, se gente, prepara tanto para fazer é, uma coisa, né? eu acho. Depois, mas aprontei tudo, ficou uma gracinha. Depois bota a foto lá pra gente. Tá. Mas, bom, o Bom, importante é que nós relaxa. estamos conectadas. Deixa eu Relaxa. respirar. Primeiro eu quero, enquanto a Márcia respira, eu quero agradecer às pessoas que estavam na live, que eu fiquei falando sozinha lá, tentando enrolar, mas aí no final acabou o meu papo e eu pedi então para a gente ir socorrer a Márcia, né? E aí as pessoas tiveram a paciência de estar retornando aqui para a gente com essa live. Nós temos vários dos nossos confrades aí da Confraria da Poesia Informal, vários amigos, a filha da Márcia está aí, o Rodolfo está falando para você ter calma, Márcia. Isso aí. Hoje é só o primeiro dia das muitas emoções que estão pelo caminho. Nós estamos aí Não, com a Vânia Moreira, Elciana, Rodolfo, e tá a galera aí. Fernanda Foster, tá todo mundo voltando. Edilson, Maria do Carmo Bonfim, a Carla, Carla Suzy. Nossa, galera tá aí. Vocês são muito fiéis. A Diana e a nossa querida assessora tá aí também, a Dudinha, a Luana. E, gente, é bom ter confrade por isso, porque a gente já garante o público, gente. Isso já é agora, importante. Ter uma live sem público não pronto. tem Agora, sentido agora, nenhum. mão livre. Agora está me vendo melhor? Pois Ó, é. gente, ó, morre de inveja, hein? Morram. Todo mundo ainda não recebeu, não, mas eu já, ó. Pois é. Não, acontece que você tem um e eu tenho outro. Tá Ô, vendo? Márcia, então, Então, vamos começar o nosso olha papo aqui. então agora. E A gente está aqui lançando o. Hoje é a primeira aparição pública, né, desse livro que é o Berçário do Céu, que é o livro da Márcia. Quando a gente começou a live, a Márcia não tinha conseguido entrar. Eu estava contando para eles, Márcia, desse processo de você ter escrito uma história, uma poesia, na verdade, e depois você acompanhar ele virando um livro até esse momento que as caixas chegaram na sua casa. Aí eu queria que você sim. falasse para os nosso público, que Como é que. emoção é, e assim, como é que é o processo? Eu já falei na primeira parte, mas como é que foi para você, como autora, ver isso, essa poesia se transformar numa materialização? É interessante porque, vejam bem, quando eu escrevia a poesia, nem era, o nome não era Berçário do Céu, era uma Playground, né? Eu escrevi essa poesia, eu nem sei, eu acho que pensando nas crianças mesmo, nos meus netos, né? E numa ideia que eu tinha quando criança, é, eu imaginava sempre assim, um lugar cheio de crianças. Não sei se eu cheguei a ver em algum lugar, mas essa ideia me perseguia. Aí, quando eu comecei a escrever essa poesia, é,
eu disse assim, não, nos tempos atuais, né, dentro do politicamente correto, nós não podemos, porque na minha imagem não, existiam crianças, meninos, meninas, né? E não tinha essa preocupação de nós fazermos essa quer dizer, não ter uma identidade, digamos assim, não ter uma identidade, seriam crianças. E eu, então, comecei a desenvolver, eu falei assim, não, eu vou escrever para todas as crianças, não importa como ela seja, a que religião pertença, de onde seja, não tem importância. Neste lugar, todos serão iguais. E aí eu comecei a escrever, existe um lugar lá em cima, escondido, aí não era na nuvem, as crianças não estavam na nuvem, as crianças não estavam no céu, era um lugar específico para as crianças ficarem. Como o Rodrigo bem captou, assim, como se fosse uma ilha, né? Mas ela ficava escondida entre as nuvens. Aí eu coloquei exatamente, o Rodrigo fez aqui, olha, tá vendo, né? Aqui, até botou o farol aqui, porque, sei lá, pode passar um objeto não identificado e aí esbarrar na ilha. Bom, mas eu disse assim, é um lugar específico e onde há crianças que não têm identidade. São todas crianças, nem nome elas têm. Elas têm números, né? Número 1, número 2 e etc. E também imaginei como, assim, há crianças que já vêm com você vê criança pequena tocando um instrumento, então aquilo, né, já está, ou escrevendo, então são coisas que já vêm com criança. Então, existem aquelas crianças que brincam, elas têm tarefas a cumprir, e tem também crianças que já têm um certo dom. E fui desenvolvendo, né? Bom, e essas crianças estão fazendo o que aí nesse lugar? Aí eu disse assim, não, elas estão ali, mas com um objetivo, esperando a hora de serem chamadas, né? Mas como é que vai ser? Como é que será? Eu queria fugir um pouco essa história fantasiosa de como antigamente, pelo menos na minha época, né? Até no repolho a gente nasceu do repolho, mas você tinha a cegonha, tinha assim várias historinhas para contar para uma criança pequena, até que ela pudesse entender. E, lógico, foi se evoluindo a forma à medida que a criança apresentava uma certa curiosidade em relação ao nascimento dela, nós fomos descobrindo também formas de contar isso para ela de acordo, né, com a idade, para que essas crianças entendessem. Aí eu imaginei, então, que houvesse um lugar onde essas crianças ficariam esperando o momento, né, da concepção, de alguma coisa. E elas embarcariam, então teria, aí aparece, né, a barca, que seria um objeto, um objeto que pudesse transportá-las, né? E isso, que pudesse transportá-las, não era um avião, não, então eu falei assim, tem que caber muita criança, e as velas serviriam, né, para conduzir esse transporte. E aí as crianças, no momento exato, elas seriam chamadas, que eu digo assim, pelo mensageiro.
Então, chega esse mensageiro, né, com uma lista enorme, cheia de números. E ele, então, né, chega na abertura da barca, tem uma prancha que desce, e ele ali começa a chamar as crianças pelos números. Quer dizer, é o momento, digamos assim, da concepção, digamos assim. E aí essas crianças, então, saem correndo, alegres, porque chegou o momento delas de nascerem, né? E ele vai chamando as crianças e as crianças vão subindo essa rampa e à medida que elas entram na barca, exato, à medida que elas entram na barca, o que acontece? Elas ganham uma identidade. Então, só a partir desse momento, né, no momento do transporte, é que elas vão assumir uma identidade, então elas terão uma origem, elas poderão ser orientais, elas poderão ser indígenas, poderão ser africanas ou afrodescendentes, poderão ser europeias. Então, cada uma vai assumindo a sua identidade e aí a barca, então, vai conduzi-las, vai conduzir essas crianças para os seus lares, né? Então, ali está o projeto do nascimento da criança. É ali que a criança é concebida. Então, quando ela é concebida, ela arranjou a família. A família também, eu não coloquei uma família só tradicional. Família é família, né? Então, elas são levadas para esses lares e a gente contando que, a partir daí, elas sejam felizes ou se realizem, ou o destino delas é que aí pode ser traçado, tá? Então, isso aí foi uma poesia. Nunca imaginei dessa poesia partir para um Livro. livro. Exatamente. Eu não sei, essa menina aqui, sabe, essa mocinha aqui, ela tem um feeling muito grande. Eu não sei se ela chegou, ela viu essa poesia. Ela viu essa poesia porque eu botei num outro grupo. E ela falou assim, Márcia, essa poesia tem como a gente fazer um livro. Eu falei, tem como fazer um livro? Você quer fazer um livro? Eu falei assim, fazer um livro de história para criança. Ela disse, tem tudo aqui, tem começo, tem meio, tem fim. É uma narrativa, quer dizer, é uma poesia, né? Mas que tem um enredo. Não é uma... Tem enredo, tem personagens. Aí eu falei assim, há possibilidade? Então, quando ela disse há possibilidade, nossa, eu nem imaginei, né? Por isso que eu postei outro dia, disse assim, gente, não existe idade é número para a gente começar. Gente, printem esse sorriso aí que tá lindo, né? Essa mulher feliz. A gente gosta muito de ver esse momento aí dessa realização. Então, para a gente começar, não tem idade. A gente tem que querer e fazer, né? E aí começou. Reunião para cá, reunião para lá, define como é que você vai querer ir, cor. Não vamos colocar o azul e branco como se fosse céu, que cor que seria adequado.
Aí Catarina deu a ideia de tons de verde, né, que seria assim, um lugar muito verdejante, assim, um jardim, né, cheio de as árvores, cores diferentes. E os bonecos, como é que seriam essas crianças, essas crianças? Aí fui eu que escolhi. Eu escolhi a cor laranja, que eu achei exatamente. Eu escolhi o laranja. Por que o laranja? Porque eu achei que o laranja com verdinho teria um realce. E o Rodrigo, né, que é o responsável pela ilustração, aliás, maravilhosa, foi um trabalho fantástico dele, né? Ele deu um tom de laranja, não um laranja, mas aquele um tom de laranja que junto ao verde do fundo, eu achei que ficou perfeito. E aí ele manda os moldes desses bonequinhos, era bonequinho de tudo quanto era jeito, Teletubby, televisãozinha, né? E ele disse assim, não, esse aqui tá parecendo uns compridos demais. Eu falei assim, não. Aí, por incrível, nós duas optamos pelo mesmo tipo de bonequinho. Nós gostamos desse bonequinho. E aí ele começou a desenhar e mandava pra gente. E como é que você quer um velho? Eu disse, eu quero um velho bem velho. Um velho, não é um velho bem velho, com aquela barba e com aquele rolo, assim. E aí ele foi mandando, foi fazendo os desenhos, né? E mandando para a gente. E a gente ia, não, tá bom. A Catarina, ela se responsabilizava mais pela parte de paginação, que eu realmente não entendo, ela como trabalha com isso já há bastante tempo, ela sabe o que fica, se eu deixo essa estrofe nessa página, ou boto a estrofe em outra página, esse verso deve ir para outra página, não deve ficar aqui. Então, ela foi administrando essa parte, enquanto eu via tanto a parte da ilustração, via a parte da correção, assim também a adequação da linguagem, porque na poesia original existem palavras que não são assim do vocabulário infantil. Então, isso eu também tive que mexer. E aí, quando você às vezes mexe numa palavra, você tem que mexer na estrofe inteira para poder organizar. Então, adequar a palavra à criança. E conclusão, quando o Rodrigo nos mandou o PDF, né, do livro, aí eu comecei a ver. Gente, sabe, o ISBN tem lá o livro registrado, o ano, o nome, o ilustrador. Aí você vai a outra página, tem a dedicatória. E eu gosto muito dessa frase. E como o livro é para crianças e com crianças, né, essa frase desse poeta inglês, do William Wordsworth, que ele diz que o menino é o pai do homem. O que significa isso? Que a criança que a gente trabalha hoje é ela que será o homem de amanhã. Então, daí a gente falar que o menino é o pai do homem, porque ele vai ser a educação que ele receber, a forma como ele for, né, instruído, educado, ele que será o responsável pelo homem de amanhã. Então, eu gosto muito, muito dessa frase, eu achava muito significativa. O menino é o pai do homem. Não é o homem o pai do menino, é o menino que faz o homem. Então, isso eu coloquei, fiz as dedicatórias, lógico, incluindo meus filhos, que são todos adultos, mas a gente, quando se refere a eles, eu não sei vocês, a gente sempre fala assim, as crianças. Não tem nenhuma criança, só os netos.
Mas quando eu me refiro a eles, eu não digo meus filhos ou fulano, ciclano, eu falo assim, as crianças concordaram, quer dizer, as crianças são meus filhos. Então, como nós temos a nossa criança e devemos mantê-la e alimentá-la, né? Não deixar essa criança morrer, então eu coloquei assim, porque eles continuam tendo a criança deles. Bom, Eu queria fazer uns e ano comentários. começa. Oi? Vou fazer uns comentários aqui para você não ficar Ah, falando sozinha, tá? então tá, Primeiro, tá. tem sua filha assistindo aí, eu queria que ela escrevesse para a gente qual foi a emoção, porque a família, na verdade, quando a gente faz um projeto desses, nem sei se a família ela consegue mensurar que a gente vai chegar até o final, né? Mas, de repente, chegaram todas essas caixas da sua casa, um sonho concretizado, que com certeza é o primeiro, porque quando a gente lança um livro, a gente vicia nisso. Todo ano a gente quer lançar um novo, um negócio, um comichãozinho, né? E o que vocês, nossos amigos aí que estão assistindo, vocês pensam sobre isso? Porque essa imagem que a Márcia faz do Berçário do Céu, ele me comoveu muito quando eu li essa história, porque é exatamente como eu, Catarina, penso. Então, é uma coisa, né, que mesmo que o livro não tenha ligação com nenhuma religião, né, mas é a minha forma espiritual de ver as coisas, de que a gente esteja, né, todo mundo num patamar e não tenha, a gente vem de um lugar sem nenhum tipo de preconceito e diferença, né? E a vida e o destino vai nos colocando aí para em alguns lugares e algumas situações. Justamente essa nossa também, né? De um dia ser a editora da Márcia, porque a gente está num grupo de poesia, as nossas falas são lá em torno do nosso grupo de poesia, e de repente está lançando um livro infantil. E a Márcia, que é uma pessoa aí, com uma formação acadêmica, né, que trabalhou aí com adolescentes e tal, e ela se vê aí agora, né, lançando um livro para crianças e administrando junto com a Duda Instagram e umas redes sociais de criança. Então, na verdade, o Berçário do Céu, ele traz uma nova perspectiva para a vida da Márcia, para ela, e virou um projeto que, de repente, assim, no final do ano passado, ela nem pensou jamais que ela estaria vivendo hoje, em outubro, esse projeto, que é ser uma autora de livro infantil, que agora está trabalhando aí nas postagens, né? Porque tem que mandar um monte de livros pelo correio, né? E está aí autografando e está vivendo esse momento de fazer essa primeira conversa sobre o livro. Exatamente. E o que você falou foi uma coisa muito importante. É, eu nunca imaginei que eu tivesse esse perfil, porque o meu perfil é um perfil acadêmico. Eu sou pesquisadora, mas essa revelação, que foi uma revelação para o mundo infantil, voltar-me, talvez uma necessidade de desconectar, digamos assim, aquela pessoa pesquisadora, séria, diferente, inclusive, das poesias que eu publico, que são poesias, eu digo assim, às vezes até um pouco sombrias, né? Elas são mais introspectivas, e eu, através do livro, eu libertei a criança que tinha em mim, né? E nessa ideia mesmo de que haja um plano, um outro plano, não sei se ou mundos paralelos. Tem tanta coisa para nós descobrirmos, como é que a gente pode dizer? Eu sei que a explicação dada pela ciência é uma coisa, mas vamos deixar o nosso imaginário também funcionar, E né? deixar o destino também escrever um pouco as linhas da nossa vida, né? Deixar as coisas Exatamente. acontecerem livremente, né? Sem a gente ter que É, controlar tudo. e eu acho que é assim, o livro é voltado para criança, mas eu acho que todo mundo, ao lê-lo, vai ter uma certa reflexão em relação
a essa formação. E quando você falou também do ato de escrever um livro, eu já tenho uma outra história para isso. Eu já, sabe? Então, você começa a alimentar essa criança que há em você, e aí pronto. Aí ela vai feliz da vida, né? É, pulando de alegria e tentando chegar. Você sabe qual é a minha maior vontade? Ver as crianças com os livros. Isso eu ainda vou fazer. Ver as crianças com o livro, porque o livro ele só vai tornar-se concreto dentro daquilo que eu pretendi a partir do momento que eu ouvir uma criança dizer assim, puxa, muito legal, gostei. Aí, É. aí eu vou estar realizada de fato. Gente, Entendeu? o livro. Vai, pode falar. Porque as pessoas dizem assim, gostaram, parabenizaram o Rodrigo pela ilustração, pela escolha do tipo de letra, pelo tamanho das letras, pelo espaçamento das letras. Você vê que é um livro fácil para as crianças lerem, ou para você ler para as crianças. É um livro que atrai, não é aquela letrinha pequenininha, é um livro que atrai não só pela ilustração, mas também pelo texto. Né? É um livro que roda nesse aspecto. E eu também tive a ajuda da minha querida, fofíssima Duda, que a gente chama Duda, Dudinha, que me deu, está me dando, e ela ainda, coitada, ainda vai trabalhar muito, vem me dando suporte desde então, porque vocês viram, né, a complicação que foi para eu entrar aqui no Instagram. Então, eu sou meio que zerada. Na minha época não tinha informática, não. Eu estou aprendendo nos trancos e barrancos. E aos poucos eu vou, mas ainda tem muita coisa que eu não sei. E a Duda é quem está poxa, fazendo tudo, todas as Postagem. postagens que ela faz no Instagram, ela faz no Facebook, ela faz no YouTube, tudo ela quem faz. Ela pega, ela pergunta, ela diz assim, eu posso publicar isso, eu posso fazer isso, ou então ela mesma tem uma ideia, ela é muito criativa, ela tem uma ideia e ela põe para mim e diz assim, o que você acha? Você acha que fica bom? Eu, claro que fica. E a gente vai fazendo essa troca o tempo todo. Sabe, tem um livro que diz assim, eu nunca te vi, sempre te amei. É assim, eu nunca vi a Duda, mas eu amo a Duda. Aí, Né? Duda, É, vou fazer alguns comentários. Primeiro que é um novo mundo de lançar um livro, né? Essa ideia que até foi eu que tive de fazer essa rede do próprio livro, eu nunca tinha feito nem para os meus livros, porque eu tenho livros publicados. Mas eu não fiz essa artimanha que eu achei agora que foi muito importante, que é ter um e-mail, um Instagram e uma página do Facebook e um canal, tudo com o mesmo nome. Então, o Berçário do Céu, ele virou uma vida própria. Ele não é a Márcia Lamino, ele é o Berçário do Céu. Se você procurar o Berçário do Céu no Instagram, tá? Se mandar um e-mail berçariodocéu@gmail.com tem. Se você entrar no Facebook, tem. Então, qualquer pessoa pode comprar o livro e se comunicar com o autor diretamente pela rede do Berçário do Céu. E esse contato, essa possibilidade, faz com que as pessoas recebam os livros autografados, elas possam conversar com o autor e conhecer melhor essa pessoa que está por trás do livro, e que elas possam, e essa venda vai diretamente para o autor. Então a gente não terceiriza. E o autor não fica sendo aquela coisa inatingível, como era quando a gente vai comprar os livros nas não. livrarias, né? Tá aqui, eu estou ao vivo e a cores, né, para todo mundo que estiver me assistindo, e estarei sempre à disposição.
pelas redes sociais, eu estarei à Sim. disposição para trocar ideias, conversar, sempre à disposição. Então, isso é uma abertura que foi dada aos autores que não tinha. O autor, Sim. ele ficava, né, longe. É, ele era uma Ou, pessoa desconhecida dos seus autores. A gente até admirava. A primeira vez que eu chegava numa escola e falava assim, eu sou autora, as crianças não acreditavam, porque elas não achavam que aquela pessoa saísse do livro e fosse para a nossa vida. Mas essa possibilidade existe. E aí eu queria até convidá-los, né? A gente está aí na Semana das Crianças. A Márcia está com valor promocional, não sei até quando ela vai dizer para a gente. E esse livro ainda tem uma interação. Já que existe a rede social, nós colocamos aqui, foi até uma ideia de um outro livro nosso, que foi o Miguel foi para o Céu, da Ana Ravelo, mas ela a gente fez parecido aqui. Que você pode desenhar como você imagina de onde você veio. Aí a criança ou o adulto, quem quiser, né? Vai fazer um desenho aqui nessa página do livro, que é o final do livro, nesse mural. Vai tirar uma foto da página e vai enviar para o Instagram Versário do Céu. E esse desenho vai ser publicado lá no Versário do Céu. Então, as crianças vão estar vendo que, além do livro estar na casa delas, o seu desenho vai estar no Instagram do livro. Isso também, né, é um elas convite das crianças terão, participarem, né? pois Inclusive, é, também, elas eu queria só para eu terminar aqui. Queria pedir para vocês todos que já compraram o livro, que o livro já está indo pelo correio, a Márcia já fez aí várias vendas, que vocês, quando receberem o livro, tirem uma fotinha com ele, ó, e mandem para a Márcia para ela publicar lá também, para a gente mostrar que a gente tem leitores, hein? Diga, Márcia. e os desenhos das crianças e as fotos das crianças com o livro, isso também é muito, muito importante. E as crianças se verão, acho que é outra coisa positiva, porque elas não se veem interagindo com o livro, e dessa forma ela vai poder, né, fazer o desenho com a foto dela, ela vai ter condição de ver o produto dela, o que ela fez, né? Então, por exemplo, Ruth Rocha, que foi uma autora da infância dos meus filhos, todo mundo sabia. Só um momento. Pode parar? Boa noite. A minha assistente. A minha assistente aqui, que não está dando sinal aqui, eu tenho que dar boa noite para ela. Bom, mas então, vejam bem, a gente lia uma série de livrinhos da Ruth Rocha, mas não conhecia a Ruth Rocha. Às vezes, calhava dela fazer dar uma entrevista ou ir a uma escola, assim, mas não era, você não tinha o acesso que tem hoje, né? Não só comigo, mas com outros autores também que estão fazendo a mesma coisa, né? Sim. Mas acho que tem mais alguma. Tem perguntas aí? Não, Algumas? não tem, não. Que eu Eu acho teria. que a gente vai até terminar, mas eu queria explicar, contar para o pessoal da nossa agenda, né? Primeiro, Márcia, o preço promocional tá R$ 25? Vamos deixar até dia 12, né? Até dia 12, se vocês comprarem o livro, é R$ 25, gente. Comprem para Isso. vocês darem de presente aí para as crianças. Se você não tem criança, você faça o ato generoso de comprar um livro e dar para uma criança que não tem condição de ganhar nenhum livro no Dia das Crianças. A gente está aqui com uma promoção na Bem Cultural Editora. Vocês também sigam aí o nosso canal. Para conhecer os nossos padrinhos literários, mas nesse caso da Márcia, como o livro está lançando agora, o projeto dela é diferente, R$ 25 para vocês adquirirem. E se vocês têm a possibilidade de comprar um livro para dar de presente para uma criança, vocês, por favor, façam isso. A vida está cada dia mais difícil, a gente tem comentado muito como que a vida está cara, e as crianças que ficaram ausentes das escolas
muitas vezes não tiveram oportunidade de ter o contato com um livro, porque a escola ainda é, para muitas crianças, o único espaço onde ela vai ter a oportunidade de Exatamente. escutar uma história. Então, a gente É. está aí fazendo uma campanha muito grande para aproximar as crianças dos livros e fazer com que as pessoas entendam que é mais importante dar um livro de presente do que, às vezes, um brinquedinho que a criança vai gostar, mas que vai quebrar na primeira vez ou ela vai largar pro canto, e um livro é uma coisa Perdeu que o passa de interesse. geração para geração, né? Às vezes a pessoa É. lê E agora, daqui a 5 anos lê de novo, né? quantas vezes a criança, você lê, é, aí ela deixa, pega outro livro, daqui a pouco ela quer novamente que leia, que nem história, né? A historinha. Você conta as historinhas, aí ela diz assim, não, hoje eu quero a história. Aí você volta a historinha que você já contou não sei quantas vezes. E com o livro infantil dá-se a mesma forma. Você Isso. vai ler, a criança lê a história a primeira vez. Depois ela mesma vai folhear e tentar entender, e vai questionar. E aí reserva, daqui a pouco ela pega novamente. E até, digamos assim, isso para uma criança que ainda não foi alfabetizada. Aí esse processo, quando ela começar a ler, ela vai ter interesse de pegar esse livrinho e ela mesma ter a leitura, né? Então, o livro é uma... eu tenho livros que foram da minha infância, é até interessante, com dedicatória e data. Eu falei assim, nossa senhora, mas eu não me desfaço desses livros. São livros que pertenceram à minha infância, que fizeram parte da minha infância, que ajudaram na minha construção. Então, livro é tudo. Livro é tudo. Agora, Márcia, para a gente terminar, eu vou te explicar como é que você vai terminar, porque também terminar tem que ensinar aqui no Instagram também para ficar agora gravado. Mas eu queria que a gente passasse para o pessoal que no domingo a gente vai estar fazendo uma programação especial do Bem Cultural Editora. Aí vai ser no nosso canal do YouTube Bem Cultural TV, no nosso Facebook Bem Cultural Editora, não vai ser pelo Instagram. Mas nós vamos estar fazendo uma série de atividades com os nossos autores, mas nós vamos culminar esse dia com, enfim, o real lançamento do Berçário do Céu com a nossa equipe toda. Que aí vai estar participando o Rodrigo, a Duda, eu e a Márcia, que somos a equipe de trabalho desse projeto. Para a gente bater um papo melhor com vocês aí, cada um falar um pouquinho, né? Eu falar, porque hoje eu escutei bastante, mas eu falar qual foi a minha participação real nesse projeto, né? O que cada um definiu, e a gente espera que muitos de vocês já estejam com o livro na mão nesse dia, porque até no Eu domingo a gente também. espera que muita gente já tenha recebido para a gente poder estar batendo um papo, se Eu corri para materializando. botar isso no correio para poder chegar a tempo, porque agora o tempo não é mais o meu, o tempo é do correio. Mas agora vai chegar assim. Márcia, qual é o horário que a gente marcou? O nosso é 14 horas, Domingo, tá? 14 horas. É, Gente, 14 horas. Não sei. domingo, dia 10, 14 horas, né? Porque o dia da criança é dia Isso, 12. A gente preferiu isso, fazer no domingo para vocês terem esse tempo de receberem o livro e de darem de presente no dia 12. isso. Márcia, e quero agradecer muito essa oportunidade que você está me dando de ser a sua editora. Eu sou sua editora com muito orgulho, com muito amor no Obrigada. coração. Essa parceria selou para a gente, além de uma parceria profissional, uma grande amizade. E a gente é muito feliz na Bem Cultural de ter você na nossa família. E você já viu que a nossa família de autores é muito calorosa, né? Você já reparou que a gente só tem amor Nossa, na reverberação dos nossos autores. A gente só tem autor maravilhoso e amável, né? E a gente fica feliz de não, você também estar com a gente. fizemos esse grupo, ele agregou. Nós fizemos uma família, nós choramos juntos, nós rimos juntos, contamos piadas, contamos os nossos problemas, resolvemos, fazemos papel de psicólogo, de psiquiatra, de tudo. Então, pai, é mãe, eu sou tipo mãezona, eu gosto de dar conselho,
né? É o meu jeito de ser, né? Um pouco mais séria, não tão assim, hoje eu tô criança. Hoje eu tô criança, mas eu sou um pouco mais séria, mas é uma coisa fantástica. Eu acho que nós não teríamos, não estaríamos tão bem se nós não tivéssemos o grupo para partilhar, para estar conosco. É um Isso grupo aí. maravilhoso. E pessoas não só especiais, como competentes, né? Nossa, É, muito é, talento junto. muito, Agora, muito. Márcia, eu vou te explicar para você encerrar. Tem um xizinho lá em cima, você está vendo? Sim, Você vai apertar nesse xizinho, aí vai falar assim: você quer salvar? Aí você fala que quer salvar. Que ele vai perguntar o que você quer fazer com o vídeo. Você quer salvar. Aí vai perguntar se você quer salvar no IGTV. Você fala que sim. Aí ele vai perguntar o nome. Você escreve lá qualquer coisa e salva. Depois a Dudinha vai lá e edita para você, escreve tudo que tiver que escrever, tá bom? Só para a gente não perder esse nosso bate-papo. tá. Eu só queria agradecer o pessoal que ficou conosco até agora, que nos prestigiou, né? E eu vi que a Vânia, ela disse, me deu vontade até de escrever. Eu disse assim, escreva, escreva, porque é uma delícia escrever para criança, tá? Eu agradeço, você disse que agradece por eu estar com você, e eu agradeço por você ter me orientado assim, tão maravilhosamente, viu? Muito obrigada, Duda. Eu sei que você está aí. Rodrigo, eu sei, mas do Rodrigo eu falo com ele no sábado, ele está trabalhando agora. Tá É. bom? Um Tá beijo bom, grande, gente? Um gente. beijo para vocês. Vamos tentar Tchau, encerrar a tchau. live. Encerrar também tem que ser um sucesso. Vai lá, Márcia. Aperta o Um xizinho e vai beijo. lá. Beijo. Tchau.